Boas pessoal, estamos então de volta para mais um vídeo e mais um SSD em que eu vou partilhar convosco em termos de performance os resultados que obtive. Neste caso em particular estamos a falar do Silicon Power de 120 GB modelo S55. E aqui o spoiler alert, meus amigos, é muito rápido, que é este disco vai ser um bom exemplo para nós termos aqui em termos de comparação dos discos, digamos assim, que conseguem atingir velocidades máximas elevadas, mas e depois em velocidades estáveis, digamos assim, essas velocidades baixam drasticamente. E isso não quer dizer que seja uma má escolha, uma boa escolha, depende mesmo do tipo de utilização que nós vamos dar ao SSD. E dito isto, a gente já fala mais um bocadinho durante a análise. Vamos então diretamente para o vídeo e vejo daqui uns segundinhos. Ora, estamos então de volta com o Silicon Power SP e vamos então partilhar aqui os dois tipos de teste que eu faço sempre. Um deles dentro de uma máquina Windows e depois então o segundo dentro de uma caixa USB 3.0 com suporte UASP. Para aqueles que não sabem, pesquisem e vão ver e encontrar facilmente esse tipo de informação. Meus amigos, passando então para os testes de velocidade, como eu disse no spoiler alert, em termos de velocidades máximas, este Silicon Power consegue atingir dentro de uma máquina Windows cerca de 440 MB por segundo na escrita e 500 MB por segundo na leitura. Agora vejam só a porrada que ele cai quando passa para 90 MB de escrita, principalmente na escrita, e aqui já estamos a falar das velocidades estáveis. Não estamos a falar daquelas velocidades de pico, em que ele bate nos 440 e nos 500, mas sim a velocidade estável, enquanto ele está a ter escritas e leituras sequenciais, e são esses números que a mim me interessam principalmente, ao contrário do disco que vimos, que eu acabei de gravar anteriormente, mas que se calhar vocês estão a ver no dia que viram no dia anterior, desculpem, em que a gente conseguia ter velocidades muito boas. Estamos a falar do A-Data, neste aqui estamos a baixar para 90 de escrita e 430 na leitura, que são velocidades assim um pouco mais constrangedoras, digamos assim, principalmente para a marca, neste caso Silicon Power. Não é a primeira vez que eu vejo isto e já vi em marcas bem conhecidas. Meus amigos, agora avançando então para o teste de disco externo, com uma caixa USB 3.0 com suporte UASP, mais uma vez, que é importante principalmente para os utilizadores do OS X que queiram discos de arranque, digamos assim, ou discos de boot para as suas máquinas OS X. E aqui, em termos de velocidades, mais uma vez, vamos ver que ele, em termos de velocidade máxima, consegue atingir 407, 410 MB, ou seja, não diferencia muito das velocidades que vimos anteriormente, e depois na escrita já baixa para os 380 em termos de velocidade máxima, e a velocidade estável, digamos assim, do disco depois de algumas utilizações. Então estamos a falar de uma escrita de 90, aqui já não foi surpresa nenhuma para mim, 90 MB por segundo em escrita e 420 MB por segundo em leitura. E aqui temos uma leitura, isto é, uns dados engraçados, em que ele consegue uma velocidade máxima ou a primeira vez que ele é lido, consegue uma velocidade ali de 380 mais ou menos, e depois quando vai para, digamos assim, a estabilidade, aquela velocidade que ele está habituado, é 420 MB por segundo, cerca de 420 MB por segundo, anda ali a flutuar. Meus amigos, em termos de conclusão, o que é que eu posso chegar aqui em termos deste disco em si? Não é um disco que eu diga assim, olha, para jogar fora, não é, mas por outro lado é preciso ter cuidado também com o tipo de utilização que vamos dar a um disco destes. E aqui vou-vos dar dois exemplos distintos. Se vocês quiserem um disco para a máquina disco de arranque, digamos assim, para a vossa máquina Windows, por exemplo, em que vocês vão instalar o sistema operativo e algumas aplicações e ponto final, e que têm depois 2 ou 3 discos para gerir o vosso espaço e imagens e vídeos e por aí fora, e mesmo instalar jogos, então este disco não vos fará moça alguma. Vejam os preços, etc., se vos compensa ou não. Isto porquê? Porque vocês vão aceder principalmente às velocidades de leitura, estão a abrir uma aplicação, estão a abrir o sistema, estão a usar o sistema operativo, ou o sistema operativo está a usar o SSD, fazer mais coisas. Meus amigos, aí não há problema nenhum. O problema virá se vocês utilizarem este disco como um disco de escrita. Imaginem que vocês querem passar muitos dados para este disco, edição de vídeo, edição de fotografia, por aí fora. Nessas utilizações, aí esta não seria a minha escolha de todo. Porquê? Porque em termos de velocidades sequenciais não consigo retirar muito dele. O disco que vimos anteriormente conseguimos cerca de 400, 440, agora já não me recordo, e este estamos a falar de escrita 90. Não é bom para um disco que vocês utilizem frequentemente para passar dados e retirar dados. Principalmente o passar, porque retirar ele consegue ler rápido.
mas passar dados para lá, ele só escreve a 90 megabytes por segundo, em termos de velocidade sequencial. Portanto, meus amigos, esta é a conclusão. Vejam para que é que vão utilizar o SSD ou não. E depois, dependendo do preço, dependendo de alguma promoção, etc, então decidam se vale a pena ou não para o vosso tipo de utilização. Meus amigos, espero que tenha sido útil de alguma forma. E se assim foi, não se esqueçam, como é habitual, daquele habitual thumbs up. E agora, desculpem a redundância do habitual. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.